150 mil pessoas em diálise no Brasil é um número grande, mas parece que não assusta muito. Agora, se eu contar para você que existem cerca de 20 milhões de pessoas com algum tipo de problema renal no Brasil, a coisa muda de figura, porque eu estou falando de 10% da população. Quer dizer que numa reunião de família com 10 pessoas, a pessoa com problema renal pode ser você mesmo. Então eu peço para que você fique nesse vídeo até o final, que eu trago informações muito importantes para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. Começando esse vídeo aqui com a imagem de um iceberg, que é a forma que eu encontrei de representar a epidemia de doença renal no Brasil. Na ponta do iceberg nós temos esses 150 mil pacientes em diálise, é aquilo que mais chama a atenção da sociedade, da comunidade nefrológica, dos médicos de uma maneira geral, mas precisamos dar muita importância à base do iceberg, a parte que está embaixo d'água, que são 20 milhões de pessoas. Muitas delas, aliás, a maioria desconhece que tem doença renal. E quem seriam essas pessoas? São pessoas portadoras de diabetes, de hipertensão, aquelas que não conseguem controlar direito, são os pacientes obesos, sedentários, pacientes idosos que fazem automedicação com suplementos, com anti-inflamatórios, portadores de doenças genéticas que ainda não foram diagnosticadas. Muita gente sabe que tem a doença renal crônica, mas uma grande maioria, eu diria até uma maioria silenciosa, simplesmente desconhece que tem essa doença. A principal ideia desse vídeo é trazer aqui algumas orientações do que você mesmo pode fazer para melhorar a sua saúde, e eu vou começar falando das modificações de estilo de vida, ou seja, praticar atividade física, não dá para fugir disso. Pelo menos meia horinha, 5 vezes por semana. Quanto mais atividade física for praticada, vai ser melhor. Isso envolve caminhadas, andar de bicicleta. Para quem puder frequentar uma academia, melhor ainda, praticar musculação. Claro, feito da forma responsável. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre prática saudável da musculação. E nós apenas condenamos o uso de bombas, que são aqueles anabolizantes, isso não deve ser consumido. E também você deve tomar cuidado, não é proibido, mas tomar cuidado, fazer o uso correto de alguns suplementos, como whey protein, como creatina. Tem também aqui vídeos no canal onde a gente fala sobre essas suplementações. Para quem não tem condições de frequentar uma academia, existem alguns dispositivos muito baratos e fáceis de utilizar, que são aqueles elásticos que você pode prender na parede, na porta, na janela. E tem também aqueles halteres que você também pode comprar até em supermercado. Isso também ajuda bastante a condicionar os seus músculos. E outra coisa ainda na parte física, lembrar de praticar a atividade física não programada. O que é isso? É, por exemplo, você subir escadas ao invés de utilizar um elevador, por exemplo, no seu serviço. Então, procure sempre encontrar situações onde você coloca seu corpo mais em atividade. Devemos também combater o vício em bebidas alcoólicas, cigarro e drogas ilícitas. Lembrando que no final de semana você pode sim tomar uma cervejinha, um vinhozinho para quem gosta, mas tomando cuidado de não se embriagar e nem de fazer um uso diário dessas substâncias. E também você deve tomar cuidado com automedicação. Não tome remédio por conta, não vai na farmácia e compra coisas que não precisa. Suplementos que você não sabe a origem, anti-inflamatórios que podem danificar a função dos seus rins. E em relação à alimentação, os grandes vilões são o sal e os carboidratos, ou seja, os açúcares e aquelas farinhas. Quanto mais processado, industrializado, embalado for o alimento, ele é pior. Então tome cuidado com enlatados, embutidos, alimentos em vidro que tem muito sal, que você come e fica com sede depois que come, alimentos congelados como aquelas lasanhas, como aqueles pratos prontos, aqueles doces que têm múltiplas camadas de massas com recheios, coberturas e açúcar salpicado, são verdadeiras bombas calóricas, cujo efeito final vai ser hipertensão, diabetes, obesidade e entupimento das artérias, incluindo as dos rins. Quer dizer que isso vai afetar a circulação renal,
contribuindo para a doença renal crônica. Então você deve fugir dessas coisas do supermercado, mas deve procurar mais a feira, onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras. Isso você pode consumir de forma abundante e, claro, dentro do possível, sempre fazer suas refeições em casa. Agora eu vou falar de coisas que não dependem só de você, é necessária a ajuda do seu médico, mas a informação é justamente para você cobrar dele se ele está tratando da melhor maneira possível os fatores de progressão da doença renal crônica. E aqui eu menciono o controle dos lípides, quer dizer, colesterol e triglicérides, controle do diabetes e controle da hipertensão arterial. Se você ainda apresenta proteinúria ou albuminúria, que são proteína e albumina aumentadas na urina, você também deve questionar se ele está utilizando os medicamentos adequados para controlar essa alteração. E finalmente eu tenho aqui 5 informações importantíssimas que você deve saber na ponta da língua para você ficar empoderado no sentido de se prevenir da doença renal crônica, de não ir parar numa máquina de diálise. E a primeira informação é você mesmo saber a sua creatinina. Tem até a hashtag do canal, saiba sua creatinina. Isso para você mesmo, também de forma empoderada, baixar um aplicativo, que aliás eu comento nesse vídeo do canal, e você mesmo calcular a sua própria taxa de filtração glomerular para saber quanto por cento aí do seu rim está filtrando. A terceira informação é você fazer um exame de urina tipo 1. Peça para o seu médico, doutor, eu quero saber se eu tenho lesão renal, quero saber se eu tenho proteína, sangue na urina, cilindro, eu quero saber como que minha urina está. Então isso é com a urina tipo 1. A quarta informação é nesse mesmo exame de urina você analisar a relação albumina-creatinina ou a relação proteína-creatinina, porque são informações complementares especialmente para diabéticos e hipertensos. E aí você sabendo que tem albuminúria ou proteinúria, o seu médico deve tratar essa alteração. E número 5, se for possível, tente conseguir um ultrassom de rins e vias urinárias ou ainda um ultrassom de abdômen que também avalia os rins, para você detectar a presença de alterações maiores, como pedras, cistos, hidronefroses, tumores, etc. Se esses exames vierem normais, beleza, é pouco provável que você tenha alguma doença de rim, mas se vier com alguma alteração, aí a nossa recomendação é que você consulte um especialista, no caso o nefrologista, especialista de rim, que tem as melhores estratégias para retardar a progressão da doença renal crônica. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Para saber mais sobre a epidemia da doença renal crônica, é esse vídeo aqui de cima. Para entender o que está levando à crise humanitária da diálise no Brasil, é esse outro vídeo aqui de baixo. E para você acompanhar nossos conteúdos, fazer a inscrição no canal, é clicando nessa bolinha aqui. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.